Bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Jurisdição, Sr. Presidente do PSD, Dr. Luís Montenegro, caros congressistas. Agradecer também ao companheiro António Pinheiro Torres, que teve a gentileza de me ceder o seu tempo, e realçar aqui o que já foi dito, a importância fundamental deste momento, não só para o PSD como para o país. Eu tenho perfeita consciência desse momento, mas também há muito tempo que digo que o PSD, mais do que problemas conjunturais, debate-se com sérios problemas estruturais. E este processo de revisão estatutária revela-se, assim, como fundamental para modernizar o partido, abrir o partido à sociedade civil e para atrair os melhores. Não fui eu, como foi aqui já dito pelo Luís Rodrigues, quem escolheu o momento, a data ou o formato do Congresso. Mas aqui estou para discutir e para apresentar o meu contributo. Infelizmente, e começando pela forma, este caminho de abertura não foi seguido por esta Comissão Política Nacional. Foi uma forma fechada, não aberta aos militantes, simpatizantes ou sequer ao Conselho Nacional. Nunca foi discutido com os militantes, nunca foi discutido com as estruturas do partido e muito menos com o mais importante, com o país. O Presidente do partido disse aqui que estava aberto, no que diz respeito a ideias, obviamente, para governar o país, a contributos de todos. A minha pena, como militante e como congressista, é que essa abertura não tenha sido a mesma para este processo tão fundamental para o futuro do partido e também para o futuro do país. Ainda na forma, também é lamentável que, ineditamente, este Congresso tenha sido marcado apenas para um dia e o que, na verdade, independentemente dos acontecimentos políticos posteriores, estaria sempre apenas reservada a discussão estatutária para umas horas, porque o ponto da situação política estava previsto no tal regulamento que o Sr. Presidente da Mesa aqui referiu. Eu pergunto qual é a imagem que o PSD quer deixar ao país quando quer alterar a espinha dorsal do seu funcionamento pela calada da noite ou, por questões de manhã, pela calada da manhã. É isto que nos devia preocupar a todos. Optei, como é público, com um conjunto de militantes, por não apresentar uma proposta formal de revisão estatutária ao Congresso, usando a lealdade, que acho que me assiste, e frontalidade para o dizer aqui, e, antes disso, apresentei construtivamente, nos canais próprios, a proposta que para mim seria fundamental para restaurar uma saudável relação entre o PSD e o país. A mudança na escolha da eleição do Presidente do PSD, não este, mas qualquer um Presidente do PSD, porque as instituições permanecem por eleições primárias abertas a não militantes. Isto sim seria uma mostra de modernidade, de abertura e transparência do PSD à sociedade civil e ao país. Mais uma vez, e já foi aqui referido pelo Miguel Pinto Luz, a Direção Nacional optou por não acolher esta proposta. Sinceramente não percebo como é que alguém, e volto a referir, não este Presidente, mas algum Presidente do PSD, queira ser candidato a Primeiro-Ministro e que não esteja disponível a ser sufragado em primárias prévias, abertas a não militantes. Quem decide quem é o Primeiro-Ministro do país não são as estruturas do partido, mas sim o voto popular. É este o desígnio que deve presidir aos interesses do PSD. E ainda mais, há muito pouco tempo um grande amigo meu, o anterior Presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, por não fazer eleições internas, condenou-se a ele próprio, infelizmente, e ao partido a um triste calvário. O meu desejo é que ao PSD não aconteça o mesmo, porque mais do que as estruturas do PSD, o que precisamos é de ganhar o país fora das estruturas do PSD. E no que diz respeito à substância, e num momento fundamental, como aqui já referi, prévio a uma eleição legislativa fundamental para o país, em que deveríamos frisar o que nos distingue do Partido Socialista, com ideias, com pessoas que as corporizem, à revelia do que é o património histórico do PSD, apresentamos medidas, e eu vou elencar 3, algumas já aqui foram faladas, que nos assemelham ao Partido Socialista. Em primeiro lugar, é uma medida polémica, as cotas de género, que é um conceito que nem a biologia estabelece, e o provedor da igualdade. A minha pergunta é que se o movimento woke chegou ao PSD, será que, com medidas idênticas à do Partido Socialista, nós pretendemos frisar a nossa distância? O PSD, como aqui foi referido pelo Miguel Pinto Luz, nunca precisou de cotas para ter a primeira mulher presidente de um partido com representação parlamentar, Manuel Ferreira Leite. Nunca precisou de cotas
para ter ministras inéditas nas suas pastas, como Leonor Beleza ou Teresa Patrício Gouveia. É o Partido Socialista, que é o partido mais misógino e endogâmico a nível nacional, quem necessita destes mecanismos artificiais. Vejam quem dirige o Partido Socialista. São homens ou mulheres e vejam há quantos anos implementaram cotas e tirem as suas próprias conclusões. O partido e o país. Nós, PSD, temos milhares de jovens, de mulheres jovens e menos jovens, de qualidade disponíveis para participar. Temos é que atraí-las aqui para dentro, dando-lhes poder. Não é tratá-las como um número, como uma cota. É dando-lhes poder. Elas não precisaram de cotas para serem maioria nas universidades, para serem maioria nas magistraturas. Respeitem a meritocracia, respeitem a nossa matriz humanista e personalista. Em segundo lugar, outra medida idêntica do Partido Socialista. Quando este governo, assolado por casos e casinhos, foi apertado, entre aspas, pelo Presidente da República, resolveu o problema, estou a ser irónico, com o regulamento de ética. É com esta ética, regulando a ética, que nós achamos que resolvemos os problemas do partido? Eu deixo esta nota para reflexão. E, em terceiro lugar, já foi aqui também falado, na escolha dos candidatos a deputados, pelas distritais. E a minha nota é de muita preocupação, porque o PSD, ao aprovar esta norma, que eu desejo que não aprove, poderá deixar de ser um partido efetivamente nacional e para se tornar, tal como o Partido Socialista, uma federação de distritais e uma federação de autarcas locais. É isto que nós queremos para o partido. Estou a terminar, Sr. Presidente. Okay. Quando o caminho devia ser o contrário. O PSD devia apresentar uma reforma da lei eleitoral, diminuindo os deputados por cada círculo e aumentando o peso e o voto de cada eleitor na sua escolha. É assim que se atraem quadros. É dando-lhes poder e não mascarando com criações de mais órgãos consultivos. Já temos o Conselho de Estratégia Nacional, já temos o Movimento Acreditar, queríamos mais um Conselho sem dar poder a estas pessoas. Eu termino, e isto também para terminar, Sr. Presidente, apelando ao voto, ao sensato voto na especialidade, e aqui faço um requerimento, obviamente oral, que traduzirei para escrito, da votação destes estatutos na especialidade. É um triste sinal que o partido dará ao país se aprovar uma alteração fundamental ao seu funcionamento no voto na globalidade. Não é assim mais nenhuma estrutura democrática que eu conheço e esse é o meu apelo, a que vote na especialidade. Eu faço aqui o requerimento oral, se o Sr. Presidente da Mesa entender que seja necessário por escrito, eu farei e, obviamente, para não ser contrário ao que aqui disse, apelo ao chumbo de medidas que eu considero nefastas para o funcionamento do partido, porque, tal como o Sr. Presidente da República, ex-Presidente do partido, referiu no seu último discurso, 5 de outubro, as instituições, e o PSD é uma instituição, não só pela qual eu tenho muito carinho, como o país também tem muito carinho, ou mudam a bem, ou, infelizmente, mudarão a mal. Viva o PSD, viva Portugal!